Olá pessoal, eu sou o Gel Filho, estou aqui na Confortec, em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, para mais um tira dúvidas aí de um internauta, né? Um inscrito no nosso canal. Vamos lá, o questionamento hoje é: o aquecedor ao ligar tem uma explosão de baixa, média ou até alta intensidade. Tem momentos que acontece uma explosão aqui que a capa do aquecedor chega a ser arrancada. Existem alguns motivos para que isso aconteça, tá? Aquecedores de água a gás têm uma regra básica inicial: todos são de altíssima potência, até os pequenos, até os menores que hoje no mercado nós temos aí, que são os de 7 litros, se comparados a um fogão a gás, aquele fogão de casa, né, o fogão residencial, um aquecedor de 7 litros consome no mínimo o dobro do que consumiria um fogão com todas as bocas ligadas e mais o forno. Então é um volume bem grande de gás, tá? Motivos para que aconteça essa explosão depois que o aquecedor fica um período um pouco longo desligado e assim que alguém liga, né, aciona um chuveiro, uma torneira, houve aquele estrondo, aquela coisa assustadora e todo mundo morre de medo de explosão de gás, e eu diria que temos que ter cuidado com isso, tá? É muito importante. Primeiro motivo: o aquecedor tem um defeito, muitas vezes na instalação ou alguma válvula. Antes da válvula, isso é importante, tá? Antes da válvula de segurança, que todos os aquecedores têm, ou por uma falha nessa válvula de segurança, que seria o quê? Uma sujeira entrou, se alojou no assento do vedante, e aí o vedante deixa de vedar. Então o aquecedor está desligado, mas por conta dessa falha está entrando gás e se acumulando dentro do aquecedor, tá? Ele precisa de uma outra falha acontecendo para que exista essa explosão, e explosão que é muito mais comum em aquecedores mecânicos. Nos digitais tem um processo inicial que praticamente anula o risco dessa explosão, tá? Praticamente anula, mas ainda tem uma pequena chance. O que acontece com o aquecedor digital? Vou falar do digital primeiro. Antes de ele iniciar o funcionamento, ele liga a ventoinha e expulsa qualquer eventual vazamento de gás que tenha acumulado aqui dentro. Então, para ele ter uma explosão na arrancada, ele precisa que tenha muito gás acumulado e a faísca do acionamento da ventoinha cause essa explosão. Caso contrário, ele expulsa, o gás sai pela chaminé, e quando ele inicia o funcionamento está tudo limpo e ele funciona normalmente, né? Mas se por algum motivo o gás vazou por dentro da câmara aqui, ele poderá, no momento da faísca, não ter tido aquele gás acumulado jogado para fora e causa uma pequena explosão no digital, tá? Que tem sempre exaustão forçada. Já nos aquecedores mecânicos, aí é mais comum. Por exemplo, um aquecedor muito grande que utiliza um botijão só de gás, que quando está da metade para o final começa a sofrer, congela e vira ele cria um óleo, uma cera, coisas do gás, tá? Que não deveriam estar ali. Elas se acumulam nas válvulas e causam defeito. Esse aquecedor, no momento que ele é fechado, ele deveria cortar completamente o gás, assim como o que eu expliquei agora do aquecedor digital. Mas ele fica vazando. Na hora do acionamento, a faísca inicia e ele explode. Entre aspas, não derruba a casa, mas é um ruído chato, é uma coisa que incomoda, e muitas vezes a tampa chega a saltar fora, tá? Então ele acumulou gás por um defeito, só que esse gás, ele deu cheiro, as pessoas percebem, por isso que quando se sente cheiro de gás é importante
chamar o técnico para verificar, porque o cheiro do gás é um produto adicionado e ele é feito justamente para servir de alarme. Então não deixem passar cheiro de gás, porque não é comum cheiro de gás no aquecedor. Eu ouço às vezes as pessoas, um cheirinho de gás é normal. Não, não é. Não é normal. Ele não pode ter cheiro de gás. Então, chama o técnico para verificar. Ficou aquele vazamento, quando vai acionar, ele dá um estourinho. O outro motivo para o estouro, faísca no lugar errado, porque todos os aquecedores iniciam por uma faísca, né? Eles, no caso do digital, ele liga, como eu disse, a ventoinha, depois ele faz a faísca, depois ele libera o gás. E existem sensores para ter certeza de que a ventoinha ligou primeiro, que depois teve a faísca e daí libera gás. Então, no aquecedor mecânico, o que inicia primeiro? A faísca, depois libera o gás, porque ele não tem ventoinha. E aí ele tem um tempo programado para perceber a chama, de maneira eletrônica, por isso que ele tem pilha. O aquecedor mecânico ele utiliza pilha para faiscamento e para que os sensores funcionem detectando chama, porque se não tiver chama, ele fecha eletronicamente uma das válvulas de acionamento do aquecedor. Tá? Então, faísca no aquecedor mecânico é a primeira coisa que acontece. Se tinha gás acumulado, ele estoura esse gás, ele dá ignição e aí vem aquela pequena explosão que muitas vezes até assusta. É um ruído ruim. Coisas também que podem causar explosão. Faísca atrasada ou no lugar errado. Como é que isso acontece? O aquecedor tem um eletrodo que faz faísca. Parece uma vela de carro, só que em miniatura, né? Então, se essa vela estiver molhada, a faísca não acontece no local adequado. A faísca muda de lugar, porque, como se trata de alta tensão, o faiscador é uma usina igual àquela que faz faísca no nosso fogão residencial também. Então, a faísca fica fora do lugar e o gás primeiro inunda tudo e quando atinge o faiscador, acontece a ignição, só que daí acontece com um volume exagerado de gás. Motivos para isso: umidade, eletrodo quebrado, fio do eletrodo escapado, o fio pode ficar ressecado, velho, oxidado e cai, ele desconecta, tá? Então, manutenção, falta de manutenção, o fiozinho caiu, ele libera gás e foi o suficiente para atingir o faiscador. Por que isso não acontece com muita frequência em todos os lares brasileiros? Porque os aquecedores, mesmo os mecânicos, eles são programados para tentativa de acionamento por um determinado período, e é um período de tempo considerado seguro. Ele libera gás, se em 4 segundos ele não acionar, a faísca corta, e corta o gás também. Por isso que ele tem pilha, por isso que ele tem uma unidade de comando eletrônico. Se for no digital, mesmo tempo. Alguns modelos que liberam menos gás na arrancada, eles tentam até por 7 segundos, mas sempre existe um cálculo de tempo em relação ao volume de gás liberado para que o sistema seja seguro e esse risco de explosão seja minimizado. Tá? Espero que eu tenha esclarecido essa dúvida e, para mais dúvidas, nos chamem aí no canal. Aquele abraço.